E aí, turma, tudo bem? Vamos continuar com nossas aulas de química. Semana passada a gente efetuou a nossa avaliação. Já estou corrigindo porque tinha algumas questões abertas, então estou olhando direitinho cada uma delas. E coloca aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça a correção ou se está tudo bem, a gente continuar sem essa correção. Porém, hoje nós iremos ter a introdução de novos assuntos, de novas coisinhas, e é muito importante a aula que a gente vai ter hoje, o pontapé de hoje, para que vocês entendam as aulas seguintes. Vocês veem que a gente está vindo em uma escala bem assim, lenta, por conta também da situação que a gente está, porém ela vem sendo contínua. O estudo ele vai se construindo e o que a gente tem agregado nos assuntos, a gente vai continuar usando. Hoje, por exemplo, a gente vai começar o estudo da atomística. A gente já viu um pouco sobre a estrutura, mas não se aprofundou tanto. A gente já viu a matéria como um todo e agora a gente vai para um mundo microscópico ali, um mundo subatômico, para entender um pouco como é que funciona o átomo. A gente já sabe que o átomo é a menor partícula existente, a gente já sabe basicamente o funcionamento dele quando ele está em acumulativo, ou seja, no estado da matéria, em maior estado, seja ele em uma cadeira, em um copo com água, em uma substância simples, em uma substância pura, em uma substância homogênea, heterogênea, e assim a gente vai continuar esse estudo. Hoje no estudo da atomística a gente vai ver muita teoria. Então, atentem-se, estou enviando o resumo para vocês. O resumo, eu coloquei só o essencial que vocês têm que saber. E vocês pegando esse estudo com muita calma, lendo, não vai ser algo difícil de vocês captarem. O que é que eu quero que vocês saiam sabendo basicamente hoje? Um cientista, basicamente a teoria, por que não foi tão aceita, o tipo de átomo, ali no caso o modelo atômico, que o cientista vai estudar, e sua sequência que vem de outros cientistas. Então vamos lá começar, né? Para falar um pouco de átomo, a gente tem que voltar basicamente ali uns 450, 500 anos antes de Cristo. E a gente volta a falar de dois carinhas que foram Demócrito e Leucipo. Eles já fundamentavam alguns embasamentos sobre pensamento da época em relação de como era composta a matéria com base em partículas indivisíveis. E aí surgiu o primeiro nome de átomo. Porém, a descrença da época que Aristóteles, que era um grande pensador, fez sobre esses estudos, fez com que a química ficasse esquecida, que na época nem era química, mas esses estudos ficassem esquecidos ali por muitos e muito tempo. E esses postulados foram basicamente arquivados e não foram mais feitos nenhum estudo referente a esse material. Porém, com o passar dos anos, mais ou menos ali por volta de 1803 a 1807, John Dalton, ele voltou com a premissa de como a matéria era estudada, qual era a menor partícula, o que era essa partícula indivisível. Então, já com uma pequena evolução da ciência, ele começou a elaborar seus estudos, principalmente por meio de alguns princípios inexatos ainda. Porém, com esses princípios inexatos, ele ainda conseguiu revolucionar a química, trazendo ali um pouco mais de modernidade e a discussão sobre o conceito de átomo. É importante salientar que ele teve algumas pontuações importantes sobre o átomo. A primeira foi: o átomo, os elementos são constituídos de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, chamadas de átomo. A segunda foi: os átomos de um mesmo elemento possuem as mesmas características, portanto são idênticas, enquanto os átomos de elementos distintos apresentam diferentes características. A terceira: átomos não podem ser criados, divididos, destruídos durante a reação química. Prestem bem atenção nessas afirmativas que ele fez. De número 4,
uma reação química simples muda a forma como átomos são agrupados, formando as substâncias químicas. E por último, ele disse: o peso total de um composto é o somatório do peso envolvido na reação. E por fim, ele disse: o átomo pode ser imaginado como uma minúscula esfera maciça, indivisível, impenetrável e indestrutível. A gente sabe que hoje, com os conhecimentos que a gente detém sobre o ensino de química, sobre a química em si, que esse modelo ele tinha algumas falhas. A gente já viu que foi que ele propôs, que foram esses postulados, essas teorias sobre o átomo, que não eram mais postulados, desculpa, essas teorias sobre o átomo. E ele ficou principalmente conhecido como o modelo bola de bilhar. Então, o modelo de Dalton é conhecido como o modelo de bola de bilhar, que foi o primeiro modelo atômico estudado. E aí, as falhas desse estudo são a existência dos isótopos, ou seja, mesmo que o elemento seja constituído por um mesmo átomo, ele não necessariamente vai ter as mesmas propriedades. E nisso a gente tem o carbono, que ele pode formar o grafite e o diamante. Eles têm basicamente a mesma quantidade de átomos, o mesmo elemento químico. E eles não têm propriedades semelhantes, eles são muito distintos, né? Porque o grafite é bem barato e o próprio diamante é muito caro. Mas nisso também tem a diferença de durabilidade, resistência, ponto de fusão. E assim, algumas características que faz sim os dois se diferenciarem. O outro erro estaria: o átomo podem ser sim alterados na reação. Por quê? Tem ali a perda ou ganho de elétrons quando a gente efetua uma ligação iônica. A gente sim tem ali uma mudança no átomo, porque ele vai estar perdendo carga, no caso, que é uma constituinte do próprio átomo. Outro erro, ele não colocou as cargas, ele não trouxe a essência das cargas que existe no próprio átomo. E por fim, ele não pontuou que tinha orbitais e níveis de energia, e ainda também sobre a ausência do núcleo. Ele considerou só que era uma bola indestrutível e indivisível. Com o passar dos anos, veio outro estudioso que, com base em um experimento, que foi Joseph John Thomson, lá em 1903. E o experimento que ele pegou era um dispositivo que tinha uma condução de corrente elétrica, conhecido como tubo de Crookes, que foi elaborado por volta de 1850 por Crookes, que era esse cientista estudioso. E o que é que esse experimento ele fazia? Ele é um tubo, como está aí na telinha de vocês, que passava uma corrente elétrica, e nesse tubo existia raios catódicos. Esse tubo ele era feito de vidro, continha no seu interior um gás, e as suas extremidades eles tinham eletrodos, que no caso os cátodos e os anodos, eletrodo positivo e negativo. Quando ligado a uma fonte de energia, gerava uma diferença de potencial. Thomson utilizava esse aparelho nos seus estudos, onde verificou que os raios catódicos se propagavam em linha reta, eram desviados por ações de um campo magnético, assim evidenciando que o átomo também tinha carga negativa. Professor, não entendi. Thomson ele pegou esse tubo de Crookes, ele colocou uma dada quantidade de energia, e esse gás, esses átomos que estavam dentro desse tubo de Crookes, eles reagiam em forma de polo negativo ou positivo. Quando ele faz esse feixe que antes era reto e ele se dobra para mais próximo de um eletrodo, ele viu ali que o átomo tinha carga. Então, com base nisso, ele falou: na presença de um campo elétrico ou magnético, os raios catódicos eram desviados, o que sugeriu que eles possuíam carga. Continuou: a natureza dos raios era a mesma, independente dos materiais do cátodo. Por fim, ele disse: a razão carga massa das partículas de raios catódicos eram maior que a razão de massa do íon hidrogênio.
sugerindo que o átomo era constituído por partículas ainda menores e de cargas negativas. Esta conclusão fez com que a visão do átomo de Dalton com menor partícula da matéria fosse revista. Porque para Dalton, a menor partícula da matéria já seria o átomo. E com esse estudo de Thomson, ele viu que existem partículas dentro dessa partícula, ou seja, o átomo é constituído de algumas partículas. E ele afirmou: nesse modelo, os átomos podem ser divididos em partículas de carga negativa, mais tarde conhecidas como elétrons, incrustadas em massa positiva. E esse modelo de Thomson ficou conhecido como o pudim de passas, porque ele era uma esfera cheia de cargas positivas e negativas de forma desordenadas. Porém, a gente sabe que também no modelo de Thomson existiam algumas falhas. Dentre elas não explicava a estabilidade eletrostática do átomo, uma vez que um número muito grande de partículas negativas próximas a outro levaria a repulsão eletrostática elevada. Professor, não entendi. Seria basicamente assim: como estavam tudo desordenadas e muito próximo uma da outra, a gente já parte do pressuposto que cargas iguais se repelem e cargas semelhantes se atraem. Se eu colocasse muita carga negativa em um mesmo corpo, o que ia acontecer? Ele ia repelir. Quando ele repelisse, aquele dado não ia existir, ou seja, aquele átomo não conseguiria existir por conta desse caos que se formaria dentro das cargas. Outro erro, ainda tem a ausência do núcleo, porque a gente viu que ele só tinha considerava as cargas positivas e negativas, a ausência de orbitais e níveis de energia, o que dava esse caos das próprias cargas, e por fim, elétron sem energia quantizada, ou seja, a gente não tem aí basicamente a reação a atração por diferenciação de cargas, era como se ela se anulasse. Em sequência, veio o modelo de Ehnert-Rutherford, lá por volta de 1911, que não tem um grande período de tempo do Thomson para o Rutherford. E eu acho que esse é o modelo mais famoso. Rutherford postulou, ou seja, difundiu quase que umas regras, que a maioria da massa e da carga positiva do átomo se encontravam em uma pequena região, que veio a ser chamada de núcleo, que era circundado por vazios no quais os elétrons se moviam. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo do átomo planetário. É o átomozinho que a gente traz até hoje, que ele é bem mais bonitinho e mais aceito, né? O Rutherford, ele para chegar nessa teoria, nessa tese, ele pegou uma fina laminula de ouro, que vai estar na telinha um experimento, e ele bombardeou ela com radioativos, no caso decaimentos de radioativo de randônio. Normalmente, como a laminula de ouro era muito fina e dentro de uma câmara evacuada, ele viu que quando ele fazia esse bombardeamento com feixes de decaimento de partículas alfas, no caso, algumas eram desviadas, outras passavam direto e outras já eram repelidas. Por isso que ele trouxe toda essa ideia de que existia um espaço vazio entre o núcleo, no caso que ele já trouxe aí, que ele disse que as partículas positivas estariam isoladas em um único ponto, que seria o núcleo, e no caso aí a gente teria a eletrosfera com os elétrons. Por isso que esse vazio, por isso que algumas conseguiam ultrapassar e outras não. Então ele foi e falou: o átomo possui grande vazio e seria formado por outras partículas, prótons e elétrons. E também, o átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Existem algumas falhas ainda sobre esse modelo. Por quê? O modelo de Rutherford também não explicava a estabilidade do átomo, como é que ocorria essa estabilidade, uma vez que, de acordo com a eletrostática
clássica, partículas carregadas em movimento emitem radiação e, portanto, o elétron deveria colapsar no núcleo, ou seja, devido à atratividade da carga elétrica da carga negativa com a carga positiva do núcleo, ele iria, por fim, colapsar, por conta que essas cargas iam ser atraídas para o núcleo e, ao mesmo tempo, ali ia causar ali um caos por inteiro na partícula e ela deixaria de existir. Esse seria o maior erro, assim, digamos, desse experimento do nosso querido Ernest Rutherford. Já vimos que de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, e já vimos os erros também. A gente já viu que o modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, e agora o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário ou do sistema solar. Ok? Continuando, por último veio Niels Bohr, lá em 1914. Vocês viram que não é tão distante. Por quê? Niels Bohr era meio que aluno de Rutherford e ele percebeu algumas mudançazinhas. Por quê? Esse modelo que Bohr trouxe, ele já traz um modelo semiclássico do átomo, pois combina mecânica quântica ao tratamento de mecânica clássica. E quando ele faz isso, ele já vem muito na atualidade, porque a mecânica quântica ainda é algo que ainda é tratado dessa mesma forma. A gente vê que o estudo que ele fez naquela data ainda é aceito até hoje. E diz também uma coisa interessante, que esse modelo pode ser chamado também de modelo Rutherford-Bohr, porque foi quase que um compilado ali entre os dois. Existem leis que devem, 4 regrinhas do movimento angular quantizado que ele trouxe aí dentro do seu modelo de átomo que a gente vai ver aqui. Ele dizia: quantização de energia atômica, cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia, ou seja, ele trouxe outra característica de que cada átomo, ele vai ter ali, cada elétron ele tem uma energia distinta. Dentro de um átomo, por exemplo, cada elétron em seu orbital, ele vai ter uma energia distinta dos demais, até porque também um vai estar mais próximo do núcleo, o outro vai estar mais afastado. Isso vai se influenciar de como coexiste essa energia entre os elétrons. Número 2, os elétrons se movem em orbitais, os quais são chamados de estados estacionários. Ao absorver energia, o elétron salta para um orbital mais distante do núcleo. E aí já é um estudo muito atual, porque também considera um estudo de Planck, que foi outro cientista, e Albert Einstein. Por quê? Com essa teoria de Bohr, a gente já consegue observar o que a gente chama de estado de excitação do elétron. E isso possibilita até mesmo que o carbono tenha as suas propriedades que a gente estuda hoje. O carbono ele tem valência 4, ou seja, ele consegue efetuar 4 ligações químicas graças a esse estado excitado de energia, que já foi estudado por Bohr naquela época. Número 3, quando absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta e ele salta para uma camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando o elétron emite energia, que é conhecido como fóton. E aí, professor, não entendi. Vamos supor, eu tenho um elétronzinho, eu tenho um átomo e tem um elétronzinho da camada de valência ali que ele está paradinho na dele. Ele recebe ou calor ou algum outro tipo de energia, luz, enfim. Ele recebe uma energia, ele fica excitado e ele pula para um orbital mais externo, porque ele está com muita energia. E ele vai ficar ali no seu estado de excitação, ali ele vai ficar lá, tuts, 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 tuts. Quando ele volta para o seu estado natural, ele libera toda aquela energia em forma de luz, que é conhecida como fóton. E é por isso que hoje a gente consegue ver várias cores nos nossos fogos de artifício. A gente consegue enxergar até mesmo a diferenciação entre chama por conta desses fótons que os elementos químicos soltam quando estão em estado excitado. Ah, professor, não entendi. Uma experiênciazinha na casa de vocês, que vai ser bem interessante. Claro que, assim, vocês têm que pedir aos pais de vocês. Quando o fogo estiver ligado,
você coloca um pouquinho de sal, assim, não tem aquele cara que ele salga a carne assim? Você vai lá e coloca um pouquinho de sal. O NaCl, ele tem uma identidade muito dele, então ele vai emitir uma luz distinta do que ele demonstra ali por verdade. O fogo, por exemplo, nós temos uma chama azul. O butano, ele tem uma identidade de chama azul. Quando a gente coloca o NaCl, ele vai liberar os fótons dele ali e a chama vai ficar mais avermelhada. Outro exemplo, o Sol. Quando a gente está aqui na nossa atmosfera, bem bonitinho, a gente enxerga ali o Sol com uma cor mais amarelada, avermelhada. Por conta, essa é a cor do Sol? Não. Essa é a cor da energia solar batendo aí em outros elementos químicos que estão na nossa camada atmosférica. Então, o que a gente vê, na verdade, são os fótons, entre aspas, desses elementos químicos, são as identidades dos elementos químicos. Porque a luz do Sol, ela é branca, o Sol é branco. Alguns ainda defendem também uma cor mais intensa do azul, porque ele faz a fusão do hidrogênio para hélio, e nessa fusão de hidrogênio para hélio ele solta energia em cor azul. Então, o Sol ali é branco azulado quase, ou então branco com as manchas azuis. Esse é o mais aceito hoje, segundo os cientistas e a própria NASA, né? Por último, os níveis de energias ou camadas eletrônicas acomodam um número determinado de elétrons e são designados pela letra KLMNOPQ. A gente vai estudar mais a fundo todas essas camadas, cada uma delas. A gente vai ver o que são orbitais de energia, que a gente já falou até hoje. E com calma a gente vai desmembrando um pouco sobre a funcionabilidade do átomo, ok? Vocês viram que hoje era muito teoria, era muito falando cada um desses cientistas e assim, eles foram muito importantes para o que a gente tem hoje na química. Anotem, peguem notas, foi por isso hoje. Vou enviar o PDF com vocês, com a atividade. Já sabem o sistema, enviem pelo Google Classroom, quase que saiu um Google. Enviem pelo Google Classroom e eu faço a correção deles e já sabem, né? Notinha, coloco no meu diário e fica tudo ok. Espero que estejam todos bem. Semana que vem, dependendo das respostas de vocês, a gente faz a correção na nossa prova ou não. Então, até semana que vem.